Não tenho muitas lembranças do meu passado. O rosto dos meus verdadeiros pais estavam desfocados na minha mente. Eu tinha apenas alguns flashes da minha infância, nomes sem rostos e escuridão total. Aos 9 anos de idade algo aconteceu comigo. O trauma foi tão grande que me fez querer esquecer a maior parte da minha vida. Felizmente ou não, eu esqueci. Minha única lembrança vivida, porém muito nebulosa, está relacionada a quem devia ser meu melhor amigo antes do trauma. Era uma imagem dele borrada na minha mente. De fundo, uma risada junto com a melodia de caixa de música. Se eu forçar bem entre minhas memórias, eu ainda podia ver seus olhos castanhos e cabelo mogno escuro. Lembrei-me de seu sorriso amigável, mas nada mais. O resto desapareceu na escuridão. Sem ninguém saber do meu passado, fui levado a um orfanato. Impressionantemente fui adotado. Madalena e Steven me trouxeram de volta a sensação de calor de ter uma família. Era um sentimento que eu também havia esquecido. Minha amnésia me levou a testes e exames psicológicos, semana após semana, mês após mês e ano após ano, até que lentamente começaram a acreditar que era um caso irreversível. Por um lado, eu queria saber o que aconteceu comigo, mas por outro, uma estranha sensação de angústia me fazia acreditar que era melhor não querer saber o que aconteceu. Obviamente isso trouxe consequências para minha vida. Era uma sensação de ser perseguido por algo. Especialistas disseram que nasci com material genético no DNA que está relacionado a uma memória especial que foi continuamente estimulada. Não se sabe a causa, nem o que realmente é. E apesar dos meus esforços, eu não conseguia me concentrar no que foi armazenado e esquecido nessa memória. Eu me sentia como se estivesse sendo vigiado constantemente, mas não por pessoas. Me sentia vigiado por brinquedos no meu quarto. É estúpido, eu sei. No início eles eram apenas brinquedos, mas, uma vez e outra, grandes olhos redondos olhavam para mim. Desde que eu era pequeno, eu sempre pensei que brinquedos de pelúcia do meu quarto estavam vivos e, muitas vezes, eu tentava provar a mim mesmo. Eu olhava por um instante para fora do meu quarto entre a porta. Depois, voltava meus olhos para onde estava minha atenção e quando meus olhos passavam por um relance, eu tinha a impressão de ver os olhos piscarem. Se brinquedos eram uma das poucas lembranças que me faziam sorrir, as coisas mudaram. Uma vez e outra, brinquedos olhavam para mim. Quase parecia que estavam testando minha sanidade e eu não aguentava mais. A ideia de estar ficando louco preenchia minha cabeça. Às vezes, parecia que eles se moviam, virando seus rostos para mim, e outras vezes, faziam barulhos no meu quarto. Não podia ser verdade. Era impossível. Por que esses pensamentos me assombram? Por que eu odeio tanto brinquedos? Então, por que não me livrar deles? Eles poderiam ser dados a outras crianças ou simplesmente poderia jogá-los fora. Um dia eu tentei. Eu realmente tentei. Mas quando tomei um deles no braço, fui preso a um forte sentimento de ansiedade obscura e inexplicável. Eu sempre acabava trazendo-os de volta para seus lugares na estante, na minha cama ou nas prateleiras. Então comecei a tomar tranquilizantes. Havia apenas um brinquedo que eu levava comigo à noite. Apesar de minha idade, eu não conseguia me separar dele. Eu sentia um calor familiar que devia ter começado antes de minha amnésia. Eu o encontrei em meu armário no orfanato e, desde então, nos tornamos inseparáveis. Eu o chamava de Senhor Coelho. Ele tem orelhas flexíveis, de um lado era vermelho e do outro, cor de caramelo. Ele usava um colete preto com 2 mangas longas que se arrastava até os pés e tinha elegantes pontos em cada borda do tecido. Seu pequeno olho esquerdo foi costurado com um tampão feito a partir de um botão preto de camisa. Era divertido, mas parecia ser o único brinquedo inofensível. Devido à paranoia com os outros brinquedos, eu voltei a dormir junto com o Sr. Coelho. Eu acreditava que ele poderia me proteger. Naquela noite, eu deixei ele escapar dos meus braços para debaixo da coberta. Escapei do meu sono instantaneamente e minhas paredes rangeram. Eu estava parado no escuro, incapaz de me mover ou entender como fui parar lá, rodeado apenas por um agudo silêncio.
Algo viscoso agarrou meu pulso e apertou com tanta força que a dor percorreu por todo o meu corpo. Um conjunto de unhas pontudas como agulhas lentamente começou a penetrar em minha carne. Eu ouvia cortando minha pele, me fazendo sangrar. Eu gritava e chorava, mas a risada cobriu o som dos meus apelos desesperados. Ela pertence a mim. Uma voz sussurrou. Dentro desse abismo de escuridão, 2 olhos verdes brilhantes apareceram diante de mim a apenas alguns centímetros do meu rosto. Você é apenas um empecilho para mim. Aquilo começou a gargalhar da minha dor enquanto eu era perfurado por unhas que mais pareciam agulhas ou facas. Ele me furou e mexia com ferramentas enferrujadas dentro da minha carne. Ele dizia que estava ali para me consertar. Notei uma porta aberta. Era a única coisa que podia fazer distinguir na escuridão. Meus olhos estavam embaçados pela dor, mas pude notar algumas pessoas que, na verdade, pareciam muito menores. Eu vi que eles não eram pessoas reais. Eram brinquedos de pessoas e bonecos. Nesse momento eu senti uma forte sensação de náusea tomando conta de mim apenas por olhar para eles. Algo neles fez meu estômago se revirar. Eu sentia como se aqueles bonecos já tivessem sido pessoas reais. Com isso eu acordei. Meus olhos estavam bem abertos e meus batimentos cardíacos estavam tão acelerados que eu podia senti-los batendo na minha garganta. Com dificuldade para respirar, eu me sentei na cama, esfreguei os olhos e notei que estava suando. Eu deixei o Sr. Coelho cair no chão de cabeça para baixo. Me abaixei para pegá-lo e colocá-lo de volta à cama. Minha respiração voltava ao normal, mas a imagem daquelas unhas pontudas, todo aquele sangue e aqueles brinquedos assustadores foram incluídos na minha mente. Eu nunca tive um pesadelo daquele antes. As sensações foram terrivelmente reais. Eu ainda podia sentir aquelas garras fazendo buraco na minha carne. Eu estava tranquilo por estar acordado. A porta rangeu e minha mãe entrou no quarto. Assim que ela viu meu rosto exausto, seu sorriso desapareceu. Querido, você tá bem? Sim, mãe. Foi só um pesadelo. Eu estou bem. Ok, Daisy veio te visitar e está te esperando na sala. Com isso eu saí da cama. Eu estava acabado. Eu não queria que minha melhor amiga me visse assim. No espaço de alguns minutos eu saí do meu quarto pronto. Na minha pressa, eu estava sem fôlego. Finalmente! Disse Daisy sorrindo. Eu conheci Daisy na escola e desde então nos tornamos inseparáveis. Ela era uma pessoa muito generosa e bem-vinda na família. Meus pais apreciam suas boas maneiras, mas o que eu mais amava nela era uma atitude em particular. Ela nunca me perguntava sobre nada do meu passado. Eu tive a oportunidade de falar da minha amnésia com confiança com ela. O dia estava agradável e ensolarado, portanto, ficamos lá debaixo de uma árvore no jardim. Conversávamos lá enquanto a árvore servia de abrigo contra o sol. Eu levei alguns lápis de cor e folhas para passarmos o tempo. Daisy logo cansou de desenhar e foi colher algumas margaridas para colocá-las em suas tranças louras enquanto resmungava algo sobre Luísa, uma menina que se achava o centro das atenções. Enquanto ela falava, eu ficava desenhando sem tirar os olhos do papel. Quem é esse? Ela me perguntou ao ver meu desenho. Era como se eu estivesse em um estado de transe naquele momento. Eu falhei minhas pálpebras contra o papel. Eu senti bastante confuso ao ver repetidas vezes o mesmo desenho. Eu não sei. Eu não tinha ideia de quem eu tinha desenhado. A imagem mais nítida mostrava a imagem de um homem vestindo um colete preto com um casaco extravagante e volumoso nos ombros. Tinha um sorriso bonito e feliz e 2 olhos amarelos que estavam um pouco cobertos por sua franja. Ele usava roupas escuras e na sua mão segurava uma caixa azul, semelhante a uma caixinha de música. Não sei, eu acho que eu já devo ter visto ele em algum desenho. Ah, entendi. Vou comprar um sorvete. Disse Daisy, mudando logo de assunto nossa conversa, aparentemente não muito interessada. Naquela mesma noite, eu tive outro pesadelo. E esse foi pior do que o último. Sonhei com a figura escura novamente. Ele me torturava brutalmente e repetia a mesma frase outra vez. Ela pertence a mim. Acordei às 2 da manhã com minha respiração ofegante. Eu me virei no sentido contra a parede, coloquei minhas mãos no meu rosto e respirei fundo. Foi só um sonho.
Foi só um sonho, eu sussurrei. Então olhei para o Sr. Coelho ao lado. Ele estava olhando diretamente para mim com os olhos negros de raiva. Eu me assustei e joguei ele no chão. Desde que eu comecei a dormir com essa coisa, meus sonhos se tornaram pesadelos. Me virei para descansar as pernas e em seguida senti algo tocar meus pés. Ergui os olhos e notei um brinquedo sobre minha cama. Um brinquedo que eu nunca tinha visto antes na vida. No começo eu estava congelado no meu lugar. Tudo o que eu podia fazer era olhar para ela. Eu não entendi como ela foi aparecer lá. Minha mente começou a pensar sobre meus verdadeiros pais terem deixado este brinquedo de presente. Talvez eu não gostasse tanto assim de brinquedos. Pra dizer a verdade, a presença deles me incomodava. Essa era uma boneca peculiar de cera. Em uma de suas pernas havia uma corrente presa a uma bola pequena, mas pesada, como se fosse para evitar que a boneca fugisse. Ela tinha um cocar de margaridas no cabelo. Havia um vestido branco de renda bordado com fita amarrada em torno da cintura. Seus braços eram longos e tinham dedos longos de forma que não era normal para uma boneca. O que mais me chamou a atenção era uma rosa que ela tinha no meio da boca, como se ela tivesse sido silenciada. Olhei mais de perto, examinando sob o luar. Eu toquei seu rosto e percebi que havia algo de errado. Me ajoelhei e tentei olhar ainda mais de perto. Então eu ouvi algo. Uma espécie de som fraco. Parecia como parecia um apito. E eu senti uma pulsação. Vinha do brinquedo. Eu gritei e me levantei aterrorizado, derrubando ela no chão. Eu tremi violentamente e fui ao canto da parede gritando para os meus pais. Então, de repente, tudo se tornou surreal. A parede ao lado tinha um quadro que começou a tremer. A parede ganhou um relevo como se houvesse bolhas entre a tinta e o cimento. Gradualmente, as fissuras apareceram e aumentaram em número. O quadro na parede caiu no chão, revelando uma porta atrás dela. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Essas coisas só acontecem em livros ou em nossa imaginação, certo? Mas para minha surpresa, eu sentia como se algo tivesse vindo daquela porta. Então eu vi as mesmas mãos negras e pontiagudas que eu presenciava em meus pesadelos. Você não ficou feliz com a visita de Daisy? Disse a criatura na porta. Daisy? Como assim? Eu olhei em volta, confuso, procurando a presença da minha amiga que obviamente não estava lá. No final, meus olhos observaram a boneca. Aquele cabelo loiro me parecia estranhamente familiar. Eu prendi a respiração. Um pesadelo. Isso só podia ser outro pesadelo. Peguei a boneca do chão e levei até perto do meu rosto com minhas mãos trêmulas. Eu coloquei meu ouvido perto de seu peito e ouvi um som fraco junto com o apito. Era batimentos cardíacos. Daisy! Daisy! Eu gritei desesperadamente. Tinha que ser um pesadelo. Algo assim não poderia estar acontecendo. Percebi que meus pais estavam próximos ao meu quarto. Eles devem ter me ouvido gritar, mas a coisa estava bloqueando a entrada. Meus pais começaram a bater fortemente na tentativa de invadir o quarto. Eu estava em pânico sem saber o que fazer. Não era como nos sonhos. O monstro era real como nos pesadelos de tortura. Meu coração estava batendo tão forte que eu comecei a sentir a dor e a suar frio. E o tremor nas minhas mãos estavam difícil de se controlar. O monstro continuava na porta imóvel. Na penumbra, pude ver seu sorriso maligno como se estivesse esperando alguma reação minha. Tentei libertar a boneca da corrente de cera que parecia pesar toneladas para seu tamanho. Forcei, enquanto o apito vinha da boneca e se tornavam mais intensos até que eu senti algo molhado sobre minhas unhas. Eu olhei para minhas mãos. Estavam cobertas de sangue. A corrente parecia já fazer parte da boneca, e os pequenos cortes que eu fiz na corrente não estavam ajudando em nada. A boneca, que supostamente era Daisy, estava sofrendo, e seus apitos eram mais e mais horrendos, mas sua expressão permanecia impassível de uma boneca. Eu tremia em horror. Eu tinha que me conter e de repente, a criatura me pegou no braço. Oh, Nathan, você está machucando ela, exclamou o ser dos olhos esverdeados. O Sr. Coelho também não gostou de ser derrubado, mas eu te perdoo. Você se juntará a ele se continuar com esta malcriação. Quem diabos é você?
Eu tremia como um louco tentando me libertar enquanto os meus pais tentavam arrombar a porta. A expressão dessa criatura estava cheia de admiração pela sua pergunta. Eu sou Jason, o criador de brinquedos. Seu fiel amigo e o único que você pode realmente confiar. Ouvir seu nome fez algo mover entre minhas memórias, como um choque elétrico que percorreu todo o meu corpo. Meu pai conseguiu quebrar a porta e acendeu a luz, quando finalmente vi seu rosto. Minha mente explodiu, fazendo-me relembrar de todo o meu passado, de todas as memórias que estavam enterradas na minha mente. Me lembrei do dia que eu encontrei ele pela primeira vez. Brinquedos floresciam de suas mãos. Lembrei-me daquele sorriso agudo e sádico. Naquele dia, eu o deixei muito irritado. Ele esperava que eu desse mais atenção à sua arrogância. Ele acreditava que merecia tudo de mim. Então, ele se cansou e mostrou quem realmente era. Ele se revelou e aniquilou todas as pessoas importantes na minha vida. Ele sequestrou meus amigos para transformá-los em seus brinquedos. No início eu admirava ele por poder fazer tal coisa. Eu era estúpido por pensar assim. Foi inútil correr pela casa porque a porta azul reapareceu no meio da sala. Ele abateu meus verdadeiros pais e teve sua vingança, levando eles para longe de mim. E quase me pegou também, mas eu consegui escapar de suas garras e corri o tanto quanto pude para longe dele. Mas o cheiro de sangue e carne decomposta persistia no ar. Foi você! Foi você! Eu estava possuído pela raiva e comecei a golpeá-lo com minha mão que estava livre dele. Você matou eles! Você! Eu continuei batendo nele, mas Jason continuava a sorrir. Parecia que eu estava fazendo cócegas nele. Ele não tinha remorso algum por ter arruinado minha vida. Ele é um animal possessivo escondido atrás de um rosto bonito. Ele foi capaz de me dar tudo e depois arruinar minha vida. Ele era um ser maligno. É claro que foi eu, minha esplêndida criatura. O Sr. Coelho foi um presente que eu criei para você lembrar de mim. Ele sorriu para si mesmo. Eu já fiz muitos brinquedos para você com pessoas vivas. Mal posso esperar para te apresentar a sua futura dona, Miranda. Mas você pode chamá-la de Mandy se preferir. De repente, a água acertou a cabeça dele, mas quebrou em pedaços. Meu pai tinha um porrete de madeira. Ele acertou o golpe da cabeça do monstro, mas a madeira foi quebrada. O sorriso de Jason se tornou uma careta de ódio e ele pressionou com mais força meu pulso. Ele se virou e quando viu o rosto de Jason, ele abriu os olhos arregalados e minha mãe cobriu a boca para abafar seus gritos. Meu pai não perdeu tempo em tentar me libertar novamente. A vara quebrada no meio atingiu o rosto do criador de brinquedos. Na mesma hora, eu puxei meu braço e consegui me libertar. Corri junto com meus pais para fora do quarto. Rapidamente corremos para a entrada. Meu pai correu e abriu a porta, mas ao invés de termos a visão da frente do nosso jardim, havia um workshop do Jason. Oh, meu garoto, eu vou lhe dar uma última chance. Jason disse em uma voz baixa, descendo as escadas. Eu vou pintar as paredes dessa casa com o sangue de todas as pessoas que você ama. Corram pra cozinha! Nós corremos para a cozinha, ouvindo o riso do monstro que nos seguia. Agora, eu tinha uma assombrosa certeza que isso não era mais um pesadelo. O terror se apoderou de mim e o sangue de Jason em meus dedos era mais real do que qualquer coisa que eu já senti na vida. Eu me virei. Cadê o papai? Minha mãe pegou uma faca e virou mais perto de mim, segurando pelos braços. Steven? Ela gritou com uma voz trêmula, mas suspiramos de alívio quando vimos ele vindo da cozinha. Depressa, antes que ele... Assim como eu, ela olhou para o rosto pálido do meu pai. Ele caminhava lentamente com o olhar fixo no espaço e com os olhos arregalados. De repente ele caiu no chão e atrás dele apareceu Jason com um sorriso congelado. O criador de brinquedos olhou para mim com os olhos selvagens. Eu acho que a bateria do papai acabou. Eu vou dar uma recarregada. Jason revelou uma chave mecânica gigante pregada na parte de trás do meu pai. Estava manchada de sangue.
Ele deu corda no meu pai como se fosse seu brinquedo. À medida que ele girava a chave, meu pai gritava. Na segunda girada eu comecei a gritar também, cobrindo meus ouvidos para bloquear o som dos ossos quebrando. Mas eu não conseguia tirar os olhos do corpo dele se contorcendo como uma cobra agonizando em dor. Vai embora. Deixe meu filho em paz. Minha mãe me abraçou com força contra o peito e apesar do terror e lágrimas, seu rosto parecia como uma leoa que protege seu filhote. Calada, vadia. Não é com você que eu quero falar. Resmungou o criador de brinquedos. Furioso, ele apontou sua garra branca. Venha comigo, meu velho amigo. Nós vamos nos divertir juntos novamente. Vamos voltar com alegria e risos de antigamente. Não! Você é um psicopata! Eu não quero me tornar um monstro como você. E tenho certeza que ninguém mais nesse mundo quer ser amigo de um monstro. Quero que você suma da minha vida. Eu quero ter minha vida de volta. Ao som de minha recusa, o rosto de Jason escureceu e seus olhos brilharam em fúria. Ele entrou em delírio e se contorcia e balançava a cabeça em negação. Eu não entendo. Ele resmungou baixinho. Você não entende, né? Agora ele gritou cerrando os dentes. O rosto dele era ainda mais assustador agora. Eu fui o único que estava ao seu lado enquanto seus pais preferiam trabalhar. Eu fui seu fiel amigo quando ninguém mais era. Ele chegou mais perto de mim. Eu te dei toda a minha atenção e criei um monte de brinquedos que você queria. Então você não quis mais e me machucou. Seus gritos eram tão altos que ecoava pelas paredes enquanto meu corpo estremeceu em terror a cada palavra. Eu me livrei de todas as pessoas que te machucaram, não lembra? Você me pediu isso. Eu acreditei que você queria ser meu amigo para sempre. Mas você preferiu esquecer de mim. Então o rosto relaxado de antes sumiu por completo. E deu lugar a um rosto de louco sádico. Depois de tudo que eu fiz por você, não há desculpas. Há algo extremamente errado com você. Você é uma criança extremamente má. Mas não se preocupe. Eu vou corrigir isso. Eu vou te consertar por completo, minha criança. O quê? Minha voz tremia. Você me ouviu, ingrato. Eu vou te consertar porque você não está bem. Você vai se tornar meu mais lindo brinquedo. Minha mãe estava paralisada por Jason. De repente acordou de seu transe e apontou a faca para ele. Não se atreva a tocar um dedo no meu filho. Senão eu juro que vou matá-lo. Jason olhou para minha mãe com um olhar desafiador e lentamente se aproximou dela. Eu sabia que Jason não gostava de ser desafiado. A faca tremia na mão da minha mãe enquanto Jason lançava um olhar inexpressível. Ela me empurrou para trás dela e pulou em cima dele. Minha mãe esfaqueou seu coração e os olhos do monstro se arregalaram. Se contorcia de dor, gritando e agitando as sobrancelhas freneticamente. Minha mãe sorriu triunfantemente. Brincadeirinha. Foi quando o sorriso de Jason ressurgiu. Ele abriu os braços indiferentemente, sem se incomodar com a faca cravada em seu peito. Minha mãe ficou imóvel por alguns segundos, mas ela estava possuída pelo desespero e começou a esfaqueá-lo diversas vezes, tentando desesperadamente fazê-lo a reagir a alguma reação. O som nauseante de carne perfurada pela faca podia ser ouvido claramente, mas Jason mantinha o perfeito equilíbrio. Eu acho que já foi o suficiente. Num piscar de olhos, ele pegou minha mãe pelo cabelo e bateu violentamente contra o chão. Eu estaria em apuros se encostasse nele? Foi isso que você tinha dito? Eu estava ao lado de minha mãe, ajudando a se apossar de joelhos. Um lado de seu rosto estava inchado. Meus olhos saltaram para o criador de brinquedos que estava à espera de uma revanche imediata. Mas eu estava petrificado como uma pedra quando vi o que ele estava fazendo. Ele desabotoou a camisa e dirigiu suas unhas a seu próprio peito, perto das lesões que recebeu com faca. Ele afundou suas garras em sua própria carne e remexia por dentro dele procurando alguma coisa. Na ferida, apareceu algo se rasgando para sempre.
Um líquido preto e espesso caiu no chão. Não era sangue. Mesmo se fosse, devia estar muito apodrecido, como algo que eu nunca vi na minha vida. Algo brilhou de sua caixa torácica exposta. Provavelmente, você também se esqueceu do quanto eu me preocupo com uma trilha sonora no ambiente. Mas tudo bem. Suas mãos expostas cobriam uma caixinha de música que ele retirou de dentro de si mesmo. Então ele veio. Eu queria gritar. Eu queria ajudar. Mas o terror que eu havia testemunhado me deixou completamente paralisado para me fazer qualquer coisa. O importante era que minha mãe me abraçou. Mas levou apenas um breve momento para ele arrancar ela de mim. Ele não teve o mínimo esforço para tomá-la. Com uma mão ele apertou suas garras no pescoço da minha mãe e com a outra segurou o braço dela que esfaqueou ele. Agora eu vou lhe mostrar o que acontece com quem tenta me machucar, mamãe. Lentamente ele inclinou o braço dela na direção oposta. Ela gritou de dor, tentando se libertar. Mas o criador de brinquedos tem uma força enorme que ele poderia quebrar os ossos dela para fora se quisesse. Mas ele não queria isso. Ele queria ver ela chorando de dor. As unhas afiadas começaram a penetrar a carne do pescoço da minha mãe. Ela não ia conseguir se livrar dele neste ponto. Ela estava perdendo muito sangue e morreria em alguns segundos. Ok. Tudo bem. Eu vou com você. Mas pare. Pare! Eu gritei com toda a minha força que me sobrou. Jason olhou para cima com um olhar sério. Minha mãe estava ficando mais pálida devido à dor e à perda de sangue. Ela precisava da minha ajuda, mas não havia nada que eu pudesse fazer a não ser me entregar ao criador de brinquedos. Eu vou com você, mas deixe minha mãe, eu disse com uma voz trêmula. Afinal, nós somos amigos, certo? Eu tentei fazer um sorriso convincente, mesmo que eu estivesse tremendo da cabeça aos pés e com os olhos cheios de lágrimas. Jason sorriu. Ele estava satisfeito e feliz por sua vitória. Excelente escolha, Nathan. Naquela hora, os braços dele voltaram à cor habitual. As feridas foram curadas em poucos segundos. Ele tomou sua aparência amigável e habitual. Seu rosto voltou ao normal, mas eu sabia o monstro que estava escondido por trás daqueles olhos cor de âmbar. Parece que Jason aceitou minha renúncia. Mas antes dele soltar minha mãe, ele tirou do bolso um pequeno rato vermelho. Era sem dúvida mais um de seus brinquedos, daqueles de chave de giramento. Ele deu corda no brinquedo, agarrou a mandíbula da minha mãe e colocou o brinquedo dentro de sua boca. O que foi, mulher? O rato comeu sua língua? Ele gargalhou para longe de si mesmo. Por um momento eu vi os olhos da minha mãe em amplo desespero, querendo gritar, querendo ajuda, querendo socorro, mas tampada pela mão de Jason. Então eu vi uma luz. E em seguida, uma explosão. Ela caiu de joelhos no chão. Queixo, nariz e olhos se tornaram apenas uma polpa de carne onde antes era seu rosto. Ela caiu no chão. Sangue saía do corpo dela, manchando todo o chão. Sangue e pedaços de carne dela respingou no meu rosto. Eu estava paralisado, olhando e não acreditando que aquilo aconteceu com minha mãe. Jason não parava de rir. Por que você fez isso? Por que você fez isso? A esmagadora sombra do criador de brinquedos me cobriu e ele se inclinou para mim. Seu rosto foi marcado por uma rachadura causada pela explosão. Porque agora nós não somos mais amigos. Você é um pedaço de merda insignificante para mim. E agora eu sou seu criador. Então ele me agarrou pelo braço e me puxou para ele e disse:
Agora eu vou te consertar por completo. Talvez você não saiba, mas existe uma instituição de caridade chamada Casa Ronald McDonald's. Eles proporcionam reabilitação para a família de crianças doentes enquanto eles estão no hospital. Parece uma boa ação, certo? Porém, há outro lado. Há um outro tipo de Casa Ronald McDonald's que muitas pessoas não conhecem. Há pelo menos uma em cada cidade grande. Você não vai encontrá-la facilmente. Ela não tem endereço. Não tem uma placa na fachada informando que é lá. A única maneira que você vai encontrar é se for levado para lá. Foi assim que eu encontrei. Deixe-me contar do início. Eu nunca conheci meus pais verdadeiros. Eu estive dentro e fora de família de acolhimento e grupo de casas daqui de Detroit desde que eu era criança. Tenho 15 anos agora e sou o que eles chamam de garoto mau. Estou sempre causando problemas. Sempre sendo expulso de alguma família e adotada por outra que acha que pode me ajudar. Eu sempre provo que estão errados. Minha assistente social sentou do outro lado da mesa de metal preto, parecendo cansada e exausta. Em cima da mesa entre nós estava um envelope pardo, provavelmente meus documentos de adoção. Bem, sua reputação de garoto mau continua, disse ela. Agora você só tem duas opções: escola militar ou a Casa Ronald McDonald's, que milagrosamente aceitou te receber. Eu não tenho paciência para sargentos e acordar às 5 da manhã, e o quão ruim poderia ser uma casa de recuperação em homenagem a um palhaço de fast food. Casa Ronald McDonald's, eu disse. Nuvens escuras pairavam sobre mim no dia que eu subi na traseira do carro para atravessar a cidade com minha assistente social. Meus poucos pertences estavam na mochila, e a única roupa que eu tinha, eu já estava usando. Um dos meus pertences que eu tinha era um álbum de fotografias, com fotos de todas as famílias que haviam me acolhido até agora. Era bom lembrar de alguns deles, mesmo que, de alguma forma, eu decepcionei cada um deles. Eu tive alguns casos que passaram pela Casa Ronald McDonald's, disse a assistente social no banco da frente. Há algo lá que ocorre bem para as crianças. Eu nunca tive que transferi-los para outro lugar. Na verdade, a instituição assume todas as responsabilidades e documentação por suas crianças, então provavelmente nunca mais nos veremos. Ela dirigiu até o centro da cidade, passando por todos os lugares que eu já conhecia. Eu tinha sido expulso de uma casa de acolhimento fora da cidade porque eu fui até o centro com algumas crianças vizinhas me esgueirar em um bar. Bons tempos. Bem, aqui estamos nós. O carro parou. Eu olhei para fora da janela. Tínhamos estacionados na frente de um edifício cinza, sem janelas, prensado entre dois edifícios industriais em uma rua estreita da cidade. Notei que não havia fachada em nenhum dos prédios da rua, nem numeração. Não havia qualquer sinal de identificação. Tem certeza? Eu perguntei, hesitando quando abri a porta do carro e saí do banco de trás. Pendurei minha mochila por cima do ombro, agarrando firmemente a cinta e segui a assistente social até as portas de metal. Ela apertou a campainha e falou com alguém no interior. Com um clique, as portas se destrancaram e nós entramos. Assim que as portas de metal se fecharam atrás de nós, eu notei um silêncio profundo. É um tipo de silêncio tão opressivo e vazio que quase ensurdece você. Do outro lado do saguão mal iluminado, havia uma janela de vidro com alguém dentro. Uma secretária. Ela se virou digitando algo atentamente. Caminhamos até a janela. A assistente social tocou a campainha em cima do balcão e a secretária girou sua cadeira. O rosto dela estava pintado como um palhaço. Como Ronald McDonald's, na verdade. Ela tinha um cabelo curto e encaracolado. Usava um vestido branco típico de enfermeira. Eu queria rir de quão bizarro era, mas eu não podia. Um calafrio desceu minha espinha. Algo estava errado. Eu observava a enfermeira e minha assistente social interagindo.
A papelada foi entregue pela janela, a assistente social deslizou meus arquivos sobre o vidro, enquanto a enfermeira deslizava alguns papéis para assinar. Quando minha assistente social assinou os papéis, a enfermeira olhou para mim. O sorriso dela deveria ter sido quente e acolhedor, mas tudo que eu vi em seus olhos era fome. Não. Eu não posso ficar aqui. Eu gritei alto. Me leve para a escola militar, por favor. Qual o problema, querido? A enfermeira perguntou com a voz abafada ligeiramente pelo vidro. Medo de palhaços? Eu olhei em seus olhos famintos. Agora havia um brilho malicioso quando ela riu. Minha assistente social riu distraidamente também e disse: agora não faça escândalo. Você odiaria a escola militar. Além do mais, isso vai ser bom para você. Isso mesmo, disse a enfermeira palhaça. Isso vai ser muito bom para você. Antes que eu pudesse protestar, eu ouvi um estrondo atrás de mim. Virei-me para ver a porta aberta no canto mais distante da entrada, à esquerda da janela de recepção. Não havia ninguém lá, apenas a luz inundando a partir da porta. Então as sombras rastejantes, estridentes, ecoando risadas, as sombras cresceram ao longo da parede no interior da porta. Aí vem o comitê de boas-vindas, disse a assistente social. Enquanto eu olhava com horror, segurando minha alça da minha mochila, minha assistente social me deu um tapinha no ombro pela última vez e disse: não se preocupe, querido. Vai ser diferente dessa vez. Você vai se sentir em casa. Eu prometo. Ela se virou para sair. Eu senti uma agitação no meu estômago. Não, por favor, não, eu disse desesperadamente. Você não pode me deixar aqui. Não, eu tenho que ir, querido. Além do mais, eu nunca gostei de palhaços. E com isso, a filha da puta me deixou. As portas de metal bateu atrás dela e eu estava sozinho. Eu enfrentei a porta aberta pela recepção novamente. As sombras quase entrou na sala e as risadas começou a preencher o silêncio do hall. Eu corri para a porta da frente, bati, puxei, empurrei e gritei. Gritei por socorro, gritei por ajuda, gritei por minha assistente social. Eu me virei para ver a enfermeira atrás da janela de vidro sorrindo para mim de novo. Em seguida, eles entraram. Todos rindo ao mesmo tempo. Um grupo de enfermeiros rindo com os rostos de palhaços e cabelos ruivos. Alguns homens, algumas mulheres, mas todos com a mesma maquiagem aterradora do Ronald McDonald's. E sob a luz fraca do lobby, eu pude ver o brilho de ferramentas de metal em suas mãos. Na parte de trás, tinha um par de enfermeiros palhaços rolando uma maca de hospital. Saiam de perto de mim! Eu gritei, bati nas portas de metal novamente. Deixe-me sair daqui! Eles me cercavam, me agarravam enquanto eu me debatia, gritava e tentava me afastar. Eles iam mais e mais alto enquanto eu chutava. Eles me amarraram na maca de rolamento e eu olhei ao redor freneticamente. Eu estava cercado. Deixe-me ir! Eu gritei, me torcendo, gritando e tentando puxar as restrições. Eles me levaram para uma porta aberta e para um corredor branco, aparentemente interminável. Eles riam e riam de mim. Eles acenaram seus bisturis brilhantes, navalhas de barbear e agulhas a poucos centímetros do meu rosto, só para me fazer recuar e gritar. Isso fez eles rirem ainda mais. A última coisa que eu lembro antes deles finalmente injetarem uma agulha em mim foram os dedos enluvados cutucando dentro de minha boca e puxando para os lados, distorcendo meus gritos e me forçando a um sorriso pouco natural. Estava quente por causa de uma respiração na minha cara. Ouvi apenas um sussurro e uma voz pervertida falando as palavras: nós só gostaríamos de te fazer sorrir. Então, um sorriso maníaco começou a se formar naturalmente em minha boca e tudo escureceu. Eu abri meus olhos. Estava cego por luzes brilhantes acima do meu rosto. Eu afastei as luzes fluorescentes e olhei ao redor. Eu estava em uma célula. Paredes brancas bem altas cobertas de marcas de arranhões e manchas vermelhas. Uma pequena fuga no canto do piso. Meu banheiro, talvez. Uma porta sem janela e no chão, perto da porta, minha mochila.
Eu tentei me sentar. Meu corpo ainda doía. Minha visão começou a girar. Eu queria saber com que eles me drogaram para me sentir assim. Eu estava tremendo. Olhei para baixo e não estava mais com minhas roupas antigas. Eu estava usando um vestido de hospital rasgado e sujo. Eu ouvi fracos sons abafados de algum lugar sólido do prédio. Ecoava como gritos. Eu tentei me levantar, mas eu não conseguia manter o equilíbrio. Minha visão estava começando a estabilizar, mas meu corpo eu ainda sentia como se fosse de borracha. Eu caí de joelhos e me arrastei até minha mochila. Antes de ir até a mochila, tentei abrir a porta, mas como eu esperava, estava trancada. Eu caí no chão ao lado da minha mochila e abri o zíper. Tudo o que restava dentro era um álbum de fotos. Eles tinham tomado meus cadernos, canetas, meu celular, como se era de se esperar. Eu abri o álbum de fotos, mas em vez das fotos que estavam antes, fotos minhas com famílias que me adotaram anteriormente, foto onde eu tentava ficar feliz e, em vez de todas essas fotos, agora eram fotos de cena de crime. Eu reconheci cada uma das vítimas. Eram todas minhas ex-famílias adotivas, brutalmente assassinadas e cobertas de sangue. Meu coração disparou. Meu estômago se revirou. Eu comecei a avançar a página mais rápido. Cada página, uma nova foto, uma nova família, mais carnificina. Reconheci o rosto interior de suas casas. Eu tinha vivido com todas essas pessoas e agora, todos mortos. Eu cheguei nas últimas páginas. Uma foto de uma casa à noite. Em seguida, a janela de uma casa. Uma foto dentro da casa. Um corredor escuro. Uma luz que vinha de uma porta. Uma foto de minha assistente social, escovando os dentes em seu espelho do banheiro. Em seguida, uma foto dela olhando aterrorizada para a câmera. Em seguida, uma foto da minha assistente social, nua, coberta com seu próprio sangue, contorcida em uma posição nada natural em sua banheira. Eu virei para a última página. Escrito na tampa traseira do álbum de fotos apenas 3 palavras: você nunca existiu. Eu senti um bile subindo no meu estômago. Eu joguei o livro no chão e me afastei até o buraco no chão e vomitei. Eles estavam certos. Todos que me conheciam estavam mortos. Era como se eu nunca tivesse existido. Eu ouvi mais gritos ao longe. Eu sabia que eu tinha que sair dali. Eu limpei o vômito do meu rosto com o vestido do hospital e me arrastei de volta para minha mochila, esperando que ele não tivesse encontrado minha arma secreta. Eu descompactei o bolso da frente e estendi minha mão para a parte inferior dos meus dedos, raspando o tecido. Com certeza, lá estava, quase indetectável. Grampos que eu uso para invadir casas e roubar coisas. Como eu te disse, eu sou um garoto mau. Eu encostei meu ouvido na porta para escutar. Eu podia ouvir passos se aproximando, mas assim que os passos continuaram desaparecendo na outra direção, eu sabia que tinha que trabalhar rápido. Eu sacudi o punho com um grampo na fechadura e com a outra mão mexi a maçaneta. Foi surpreendentemente simples. Eu podia me manter em equilíbrio agora. Eu puxei a porta apenas alguns milímetros para ver o outro lado. Uma enfermeira palhaço correu passando pela porta da frente. Meu coração quase parou, mas ela não me notou. Eu coloquei minha cabeça para fora da porta. Corredores brancos aparentemente interminavam em qualquer direção. Os gritos distantes eram mais altos agora, vindo de todos os lados. Respirando profundo, eu entrei no corredor e fechei a porta atrás de mim. Decidi ir para a direita. Passando por portas, todas idênticas, eu ouvi gritos e soluços vindo de trás de cada uma delas. Eu parei em um momento em uma das portas. Ouvi o choro de uma criança dentro. Eu balancei a maçaneta para ver se eu podia ajudá-lo, mas estava trancada.
Eu continuei meu caminho, olhando para trás de mim a cada poucos segundos para garantir que nenhuma das enfermeiras me viram pelos corredores. Então eu passei por um conjunto de portas duplas brancas. Eu parei por um momento. A palavra Play Place foi escrita em letras altas coloridas, finas no sentido da largura das portas. Eu ouvi mais gritos vindos de dentro. Gritos de várias pessoas. E um riso. Um insano riso estridente de enfermeiros palhaços. Eu estremeci. Eu tinha medo de descobrir que tipo de tortura estava acontecendo lá dentro. Eu sabia que tinha que manter meu caminho. Eu vi uma porta à frente com um símbolo de escada e fui para lá. Quando eu abri a porta e olhei para trás, vi 2 enfermeiros palhaços emergentes da sala de Play Place. Suas roupas de enfermeiros brancos estavam cobertas de manchas de sangue. Eu rapidamente me fechei para a escada, esperando que eles não tinham me notado. A escada estava mal iluminada, com paredes de cimentos e grades enferrujadas. Olhei para trás da porta que eu tinha acabado de fechar. Tinha um número 5 em vermelho na porta, por isso eu deveria estar no 5º andar. Eu decidi que tinha que chegar ao nível do solo. Cada passo ecoou enquanto eu comecei a descer as escadas. Eu não conseguia ouvir mais gritos. Apenas um som baixo zumbido profundo, como tubulações nas paredes. Foi uma pausa bem-vinda. Eu finalmente cheguei à porta número 1. A escada parecia descer alguns andares abaixo, mas eu parei aqui e lentamente espiei pela porta. Mais corredores brancos. Não há enfermeiros palhaços para serem vistos. Deviam estar longe. Eu entrei na porta e saí para o corredor. Percebi que não ouvia qualquer grito nesse piso. Apenas zumbido nas paredes de tubo fluorescente acima. Eu fui para o final do corredor e outro conjunto de portas duplas. Uma grande cruz vermelha. O tipo que você veria em um suporte de salva-vidas ou um kit de primeiros socorros. Foi pintado em toda a largura das portas. Eu pressionei meu ouvido na porta. Tudo que eu ouvi foi um pulso lento, condensado, como uma máquina de trabalho. E fracamente, um sinal sonoro, como você ouviria em um quarto de hospital. Eu sabia que não deveria abrir a porta. Eu sabia que não era a saída. Eu sabia que eu deveria continuar procurando, mas eu tinha que ver. Eu virei a maçaneta. Não estava trancada e eu olhei para dentro. Era um quarto branco, cavernoso. Lâmpadas fluorescentes piscavam em acendias. Vi fios pendurados por toda a parte e pendurado no teto. Enfileirados. Crianças em vestidos do hospital como eu. Ligado às cruzes de madeiras brancas fixadas no teto, literalmente crucificados. Eles ficavam em silêncio, suas cabeças caídas para a frente com os olhos fechados e olhando para o nada. Alguns pareciam se contorcer um pouco. Suas cruzes balançavam para a frente e para trás muito ligeiramente. E os fios de suspensão? Não eram fios. Eram tubos intravenenosos ligados aos pulsos das crianças, tubos sugando seu sangue. Eu quase vomitei ali mesmo. No centro da sala, em meio às fileiras de cruzes penduradas, eu podia ver de onde o som pulsante rítmico vinha. Um cilindro de aço enorme que parecia estar recolhendo o sangue de todos os tubos emaranhados que pendiam dos pulsos das crianças. Eu abri minha boca para gritar, para chorar de raiva. Tudo que eu podia dizer era: que porra é essa? Foi quando os alarmes começaram a soar. Um barulhento e penetrante som, como sirenes de polícia do inferno. Eles devem ter percebido minha ausência. Eu fechei as portas e freneticamente olhei para o corredor para ver se alguém estava chegando. Ainda não me encontraram. Eu corri para a escada. Assim que eu entrei na escada, ouvi risadas acima, ecoando ao longo da escada. As enfermeiras palhaças estavam chegando. Eu tropecei para a escada o mais rápido que pude. Devo ter descido mais 3 andares antes de eu chegar ao porão. Eu me vi correndo através de um corredor de esgoto escuro com pequenas lâmpadas gerais a cada 10 metros ou mais. O cheiro de carne podre em decadência cresceu mais e mais repugnante ficava enquanto eu corria. O riso continuou atrás de mim. Eu consegui olhar para trás e vi um grupo deles correndo atrás de mim. Vi-os vir para a luz e em seguida tornar silhuetas de novo. Seus rostos sorridentes e reluzentes, facas e agulhas empurravam minha adrenalina ao máximo. Eu corri por empilhados e apodrecidos cadáveres.
Mas eu não podia parar. Eu não conseguia pensar em nada além de escapar dali. Eu virei a esquina e me vi de frente para os degraus de metal de uma escada na parede. Eu subi até que minha cabeça bateu no teto. Abaixo de mim, as sombras e risos se aproximavam. Seus passos desaceleravam. Eles estavam perto e eles sabiam disso. Eu empurrei para o teto acima de mim, levantando para cima, ofegando e gritando. Os palhaços estavam abaixo de mim, rindo e acenando seus bisturis. Um deles até cortou minha perna. Eu gritei e empurrei mais uma vez. O teto cedeu como uma tampa de bueiro no asfalto acima, uma abertura circular. Eu saí freneticamente e empurrei a tampa do bueiro para trás por cima do buraco, bloqueando o riso das enfermeiras palhaços abaixo de mim. Eu fiquei lá em cima da tampa do bueiro por alguns minutos enquanto eu recuperava meu fôlego. A chuva caiu sobre minha pele. O céu noturno turbulento acima foi uma visão bem-vinda. Eu olhei em volta. Edifícios abandonados, vidros quebrados, sem luzes. Não haviam carros. Não havia qualquer sinal de vida em todo lugar. Eu ouvi uma sirene de polícia em algum lugar distante. Depois o silêncio. Parecia uma cidade fantasma urbana. Me levantei. A dor atravessou minha perna. Olhei para baixo e vi o corte em meu tornozelo onde uma enfermeira palhaço tinha me cortado. Mancando o melhor que pude, eu comecei a andar. Olá! Eu gritei para fora. A única resposta foi um distante trovão. Alguém! Me ajude, por favor! Meu pé pesou em algo macio. Eu olhei para baixo. Meu jornal. Eu peguei do asfalto molhado. A maior parte de tinta tinha desaparecido, mas eu era capaz de ler a data. 22 de março de 2006. Eu joguei o jornal de volta. Um pavor gelado encheu meu estômago e continuei andando. Alguém? Pode me ouvir? Por favor? Qualquer pessoa. Por favor. Minhas palavras se desvaneceu com soluços delirantes. Fiquei parado por um momento. A chuva havia encharcado meu vestido do hospital fino. Eu tremi enquanto o vento soprava. Então, eu vi uma luz na distância. Era uma grande letra amarela. A letra M no céu. A logomarca de McDonald's, é claro. Eu manquei em direção a ela. Quando eu cheguei ao McDonald's, eu vi que, além do M, o resto do edifício estava completamente escuro. Eu andei cautelosamente em direção às janelas quebradas e olhei para dentro. Eu me virei e examinei o Play Place, parque infantil ao ar livre. 10 pés de estruturas altas de tubos coloridos para as crianças brincarem. Sentado em um dos bancos, havia uma figura familiar. A estátua de Ronald McDonald. Você sabe, aquele que você pode sentar-se ao lado dele e parece que ele está com o braço em volta dos ombros. As pessoas gostam de tirar fotos ao lado dele. Mas eu estremeci com a visão. As portas estavam destrancadas. Entrei para sair da chuva. Silêncio, escuridão. Notei que a decoração não era como o McDonald's moderno. Era da mesma forma da década dos anos 80. Com cabines de plástico brancos e telhas em vermelhas e amarelas. O vento parecia sussurrar através das janelas quebradas. Notei algo no balcão da frente. Um retângulo preto. Cheguei mais perto. Um notebook praticamente novo. Deixei escapar uma risada suave, delirante. Eu sabia o que eu deveria fazer. Então, eu peguei o computador. Fui para fora. Me sentei do lado da estátua de Ronald. Abri o laptop e comecei a escrever essa história. A chuva está caindo sobre as teclas. Eu não me importo. Não há mais nada a se fazer senão esperar. Porque eu tenho observado no canto dos meus olhos. Ronald está tentando olhar por cima do meu ombro. Ele está rindo agora. Não é uma estátua. Tudo que eu posso fazer